nos posicionarmos dentro do templo, para que possamos assim estar atento, ouvindo a nossa aula do dia de hoje, compreendendo essa doutrina mais um pouco. Pediria aos mestres recepcionistas que acomodem os nossos irmãos, os nossos mestres, todos aqueles que vieram para a nossa aula. Quero agradecer a todos aqueles que eu convidei, mesmo que não é uma Janã, não é uma Ninfa-Sol, mas está aqui o meu convite, os meus componentes que eu convidei, que estão aqui. Eu agradeço a presença de todos e acredito que teremos uma manipulação de forças benditas de Deus hoje nesse trabalho. Todo o trabalho de palestras é necessário a compenetração e a ligação com quem está falando e aquele que está escutando. Eu peço a colaboração durante o desenrolar da minha aula do dia de hoje, para que vocês colaborem, não tirando a sintonia daquele que está ouvindo com atenção tudo aquilo que ele quer aprender. Temos aqui alguns avisos que eu gostaria de dar. Salve Deus. Adjunto Sanarã. Salve Deus. Nosso trino presidente Ipuarã, o mestre Raul Zelaya, que está dando palestras das 9h30 às 10 horas, hoje não pôde estar aqui, pediu desculpa para todos vocês por não estar presente na aula de hoje. Está reunido com seu irmão, o mestre Gilberto Zelaya. Um outro aviso é o esclarecimento sobre a compra e entrega dos radares dos 7º raios, que serão dados na próxima aula, toda a orientação na próxima aula, no dia 2 e no dia 3 de fevereiro. Nós vamos explicar como é que vocês vão fazer para adquirir os radares. E na próxima aula seria o adjunto Janatan, por motivo de força maior. Ele não vai poder estar aqui conosco, fazendo hoje o trabalho de contagem, nem a próxima aula. E no seu lugar vai estar aqui conosco o mestre Ademar, adjunto Muraí, que vai substituir o mestre Janatan. Quero desejar a todos aqueles que estão me escutando que tenham uma boa aula, que compreendam a nossa mensagem e vamos assim, com muito carinho,
com muito amor, iniciar mais uma aula de sétimo raio desse amanhecer. Salve Deus. Jesus divino e amado Mestre, nessa bendita hora, Jesus, sou eu quem te fala. Jaguar, primeiro mestre sol da falange de consagração, povo decimo-se, adjunto a Maian, Quataí 108, herdeiro, triada Fásios, sétimo raio, adjuração, arcanos, Rama 2000, mestre Guilherme, com os poderes do Lulu, na linha deste amanhecer, teu meu Deus e ministro Batalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Eu, representante do primeiro cavaleiro da lança lilás, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre instrutor universal das três forças ligadas aos poderes desse amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Emite Jesus. Desde que as forças se desloquem até o meu plexo, sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Falgueiro Verde, Randier, / Reino Central, turno Rei Li, na esperança de alimentar meu som interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do Turnajoro, partirei nos três reinos de minha natureza, com /0 do meu terceiro sétimo. No quinto ciclo iniciático seguirei sempre com /0, /0, /X, / em Cristo Jesus. Ó Jesus, eu sou a vida, a saúde e a força, porque Jesus está comigo. Invoco nesse instante o primeiro cavaleiro da lança lilás, da cura física. Sou físico, eu quero iluminar nossa força de abater a dor daquele que pede o socorro deste amanhecer. Ó Deus onipotente, grandeza infinita que nos faz luz, cavaleiro da lança lilás, queremos a cura dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos mestres, dos nossos irmãos e particularmente, Jesus, dos meus componentes. Ó Jesus querido, Nossa Senhora Apará, que aliviou as cicatrizes dos escravos, emita para nós seu imenso amor absoluto que se transforma e que desintegra os nossos evítrios. Dei a compreensão e o destino destes, mesmo sabendo que são nossas vítimas do passado. Porém, Jesus, a caminhada é longa. Precisamos de forças para te encontrar. É a hora precisa de nossas vidas, pois temos vida, luz e amor. E hoje, Jesus, pela grande responsabilidade do meu espírito espartano da cura no amor incondicional, ó grandeza ou perfeição, eu sinto nesse instante que a poderosa faixa lilás está chegando para a nossa realização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. E nessa bendita hora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu abro esta aula do terceiro sétimo, pedindo a Ti, Jesus, divino amado Mestre, que ilumine minha consciência, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor. Temos um roteiro e eu pediria a todos vocês que olhem com
carinho, que começa assim. Nossa mãe, clarividente, sobre a conduta doutrinária, ela nos deixou um trecho que eu gostaria que fosse lido e analisado, que é pura conduta doutrinária. E um alerta para todos nós. Ela diz em sua carta: em nossas cegueiras, amaldiçoamos às vezes nossas vidas, por não compreender o que fomos e que nos espera. E o que nos espera? Nos desequilíbrios dos nossos obscuros raciocínios, habituamos a proceder de maneira irracional com a gente mesmo, chegando mesmo a ultrapassar as barreiras dos nossos destinos, de nossas louras auréolas, cujas vidas se tornam dolorosas e por todos os pontos da terra a clamar. E quando chega o término da grande viagem, desembarcamos sem uma única coberta que possa cobrir na lousa fria do último porto. Vamos ter muito cuidado, meus mestres, para a gente ter essa coberta quando nós desembarcarmos, para nós não sentirmos o frio. Nossa mãe clarividente, quando aqui esteve, nesse lugar onde eu estou falando com vocês, ela dava suas aulas, era uma harmonia. O Mário, o seu mestre, harmonizava todo o tempo e ela chegava para dar aula. E dizia, começava às vezes assim: meus filhos, amor, tolerância e humildade. Se nós não tivermos esses 3 ingredientes, nós não somos nada. Nós não vamos para lugar nenhum. Amor, tolerância e humildade. Teremos que sempre estar lembrando dessas palavras. Vamos passar para a entidade de luz. Pretos velhos, caboclos, cavaleiros de Oxóssi, médicos, sereias de Iemanjá, cavaleiros águias. E para melhor elucidação, eu fiz aqui umas anotações para que vocês entendam melhor quem são esses espíritos. Claro que nós poderemos falar muito mais, mas isso são trechos resumidos para que se entenda melhor o que é um preto velho. Pretos velhos, espíritos de alta hierarquia, raios de Olorum. Olorum, ele tem vários raios. Assume esta roupagem com simplicidade e amor. São sábios espíritos iluminados em suas mensagens, são puramente doutrinárias. Suas mensagens são puramente doutrinárias. Jamais punindo, castigando e dando lição de moral e interferindo no livre-arbítrio de quem quer que seja. Esse é o preto velho. Caboclos, espíritos de alto poder desobsessivo, chegam na roupagem de índios, têm gestos rigorosos, ativando a circulação sanguínea para aumentar assim o seu ectoplasma. A manipulação do ectoplasma.
Cavaleiros de Oxóssis, também um dos raios de Olorum, responsável pela segurança e guarda e organização dos nossos trabalhos espirituais, encaminhando os espíritos aos seus devidos destinos. Médicos, espíritos raios de Olorum, formados na Universidade de Manhante, são responsáveis pelo trabalho da cura no templo. Eu queria falar sobre a cura, porque eu tomei conta, muitos anos, da cura evangélica aqui no Vale do Amanhecer. Antigamente, nós trabalhávamos em maca. A cura não era iniciática, era evangélica. Não tinha esses poderes que tem hoje. Quando passou da cura evangélica para a cura iniciática, que recebemos dos planos espirituais, a nova missão de invocarmos as forças benditas da cura, houve uma junção entre os médicos indianos e os médicos alemães. Os alemães eram exímios cientistas e os indianos, ele tratava mais pela fé dos seus pacientes. Então juntou a fé e a ciência, trazendo a força bendita que hoje nós temos, que é esses sandais da cura. Antigamente era mais difícil, hoje se descola um elítrio com mais facilidade, pelas invocações que nós vamos ver mais tarde. Eu queria só falar sobre isso, porque é bom que nós saibamos umas coisas do passado que aconteceu, para nós estarmos atualizados. Sereias de Iemanjá também são raios de Olorum, do grande oráculo de Olorum, sob o comando de nossa mãe Iemanjá, são encarregadas de trazerem poderosas forças das águas, das cachoeiras, dos lagos, dos mares e dos rios. Cavaleiros Águias. Cavaleiros Águias, eu tirei do acervo do mestre Araquém, são 7 falanges sob o comando de uma rã, responsável pela Amacê, da estrela Candente e da estrela de Nerum, além de responsável pela guarda do Pai Seta Branca, e ainda responsável pela transição de uma era para outra. Em seguida, vamos passar para nossos irmãos espíritos sofredores. Recém-desencarnados, que a tia chamava de mortinhos, Elítrios, Obsessor, Exu, Murumbu, Muruçanges ou Muruçangis, Falcões ou Mulus, Vale das Sombras, Muí, Alaruê, Cavaleiro do Apocalipse. E cada um deles com a sua peculiaridade. O recém-desencarnado, se depois vocês quiserem, tudo isso que eu estou lendo aqui, eu vou mandar rodar para vocês, e vocês vão ter na próxima aula, se Deus quiser. Muitos já me pediram isso ontem, e acho que eu vou ter que rodar isso aqui, porque é muito interessante, é uma pesquisa muito boa. O recém-desencarnado, os mortinhos, são espíritos desorientados, sofridos, por vezes não sabem aonde estão. É preciso doutrinar com muito carinho para a sua conscientização, que ele não tenha consciência onde ele está, e o encaminhamento.
Elítrios são obsessores, são espíritos obsessores ferrenhos que se condensam de tanto ódio, assumindo a forma de uma cabeça de macaco, que por bênção de Deus vem na bagagem daquele que lhe deve, entranhado no perispírito, destruindo-os lentamente, muitas vezes se transformando em câncer. Isso tem no limiar do terceiro milênio. Tudo isso que eu estou lendo, vocês podem adquirir no livro No Limiar do Terceiro Milênio, que é tratado também como doença de licantropia. Há muito tempo atrás, a tia trouxe uma história que eu hoje vou contar sobre o Elítrio. Era uma fazenda e ali morava uma família humilde, uma fazenda pequena, e essa fazenda foi invadida por pessoas más, que não tinha na época, não tinha policiamento, e eles fizeram uma barbaridade, uma atrocidade naquela família que era dona da fazenda. Amarrou o dono da fazenda numa árvore, trouxe os filhos desse moço e mataram, esquartejaram na frente dele, e ele amarrado sem poder fazer nada. Ele urrava, ele ficou feito um louco e gritava, as filhinhas gritando: meu pai me salva, e ele não pôde salvar, e mataram na frente dele. Foi um quadro triste, triste. Esse espírito virou um Elítrio, pela bênção de Deus, e cobrou até o final. Essa pessoa sofreu tanto, amputou a perna, depois amputou o braço, sofreu tanto, fez quimioterapia, radioterapia, cobaltoterapia, na minha época era cobaltoterapia, agora é radioterapia. Sofreu demais, morreu com dores terríveis, foi vingado. Por bênção de Deus, esse espírito ainda não se conformou, voltou novamente em outra encarnação e se entranhou como de novo um Elítrio. Mas esse mestre começou a trabalhar espiritualmente e começou a ter a noção, e a sua humildade começou a aparecer. Ele até então não era humilde. E graças a Deus, esse espírito que estava entre nós morreu de velho, foi embora para outros planos espirituais com a sua vida ressarcida. Veja o ódio, para vocês compreenderem melhor como é que o espírito adquire essa forma e entra no perispírito. É com muito ódio. Vamos lá para obsessores. São espíritos que desencarnaram com tanto ódio que por vezes não consegue se manter invertido o seu corpo e fica rodando em círculo, urrando, cobrador pessoal, implacável, perseguido muitas vezes por sua vítima por várias encarnações. Vive à espreita de um pequeno descuido daquele que foi o seu algoz, de uma oportunidade de provocar uma grande tragédia. São desses espíritos que eu contei. Exu são espíritos, salve Deus. Toda vez que você falar essa palavrinha, fale salve Deus.
salve Deus, Exus, são líderes de grandes falanges de espíritos por eles escravizados. São donos de cavernas, terreiros, exímios mistificadores, trabalham tanto para o bem quanto para o mal. Numa ocasião, a tia foi desmanchar um trabalho feito para um filho dela aqui do Vale do Amanhecer. E lá, ela conversou com as entidades que eram os Exus, que estavam, e que alguém tinha feito um trabalho para derrubar esse filho dela. E ela virou e disse que não fizesse isso, que o rapaz estava evoluindo. E fizeram um pacto. Esse pacto foi selado da seguinte forma: o espírito virou, o nosso irmão Exu, salve Deus, virou-se para nossa mãe e disse assim: então vamos fazer o seguinte pacto: vocês não mexem comigo e eu não mexo com vocês. Portanto, estamos isentos, a não ser que a gente vá lá num terreiro de macumba, então nós vamos mexer com ele. E ela ainda falou: eles têm um escudo e vocês vai respeitar. E ele falou que iria respeitar, e até hoje está respeitando esse pacto que houve. Portanto, nós não temos que ter medo, e sim respeitá-lo, amar o anjo e o demônio, porém distinguir as suas forças. Salve Deus. Murubu é um nome até meio esquisito, né? Parece um urubu. São falanges que atuam como se fossem os bandidos do espaço. Atacam os espíritos que ficam perambulando, principalmente lá no umbral. Umbral é o local que na Igreja Católica fala que é o purgatório, onde a gente tem que pagar as coisinhas que a gente fez aqui, que não deve. Murusanges ou Murusangis pertence à falange dos Homolus, salve Deus, apresentam-se como caveira e sugam as energias de suas vítimas pelas costas, como se fosse um elítrio. Lá na Casa Grande, naquela casa onde a tia viveu, tem um quadro que o Vilela pintou e tem esses espíritos lá. Se vocês quiserem conhecer melhor, vocês vão lá e vão ver cada um desses que eu estou falando. Salve Deus. Eu estou no Murusangis, né? E o próximo são os falcões. Esses são terríveis. Espíritos sagazes, ardilosos, uma das mais perigosas e atuantes legiões dos Vales das Sombras. Passam lá na Estrela Candente e às vezes no trono milenar. Depende do arcano e o mestre que vai trabalhar lá. Os Homolus, falange oriunda da Universidade dos Vales das Sombras, atuam principalmente em cientistas, teólogos, políticos, filósofos e nas mesas de jogos. Salve Deus. Vale das Sombras é uma universidade criada por grandes e frustrados cientistas que se acham o dono da verdade. Os muís, a palavra muí significa maldade, são espíritos pequenos, médios de 60 a 70 centímetros de altura, atuam em bando, sugando energias de suas vítimas, provocando mal-estar e desentendimento.
Os alaruês, a tia falava muito nos alaruês, que a gente tinha que ter muito cuidado. Eles chegam em bando. Esses alaruês são espíritos pequeninos, orelhudos, espíritos desclassificados, palavras da tia, porém sem maldade, que nos testam constantemente, provocam discórdia, ciúme, inveja e às vezes alegria. Não gostam de loucos e nem de desequilibrados. Num trabalho de contagem, sobe aos milhares. Salve Deus. Cavaleiro do Apocalipse. São os cavaleiros dos mundos negros que têm a missão de trazer as grandes perturbações para toda a humanidade. São os cavaleiros da peste, da fome, da guerra e da morte. Tem mais alguns espíritos que não foi colocado aqui no roteiro que eu gostaria que vocês tivessem a consciência que existe ele. Os sexus são espíritos que se alimentam da energia gerada de relações sexuais animalescas. Eles aproveitam. Encoraçados, espíritos milenares que, com poderes de materialização, possuem como lema a lei do talião: olho por olho e dente por dente. Bandidos do espaço. Esse a tia morria de medo. São espíritos de cor verde que atacam em bando, principalmente espíritos do sexo feminino. Eles atacam o sexo feminino, aprisionando-os e comercializando. Nossa mãe tinha um verdadeiro pavor a esse espírito. Vamos lá, meus mestres, para a vibração. Aliás, no roteiro, vocês me ajudem aí, nós estamos falando é isso mesmo, vibração, né? Vibração mental, vibração fluídica negativa, obsessão, possessão. Nós tínhamos um mestre adjunto arcano, deste amanhecer, consagrado, que se chamava adjunto Yucatán, mestre Alberto, que no canto dele, ele começava com a seguinte frase: as forças são transmitidas e aplicadas pela vibração. Portanto, se nós estamos vibrando, atinge. Se nós vocês estão todos vibrando na minha aula, vocês compreendem. Tudo é vibração, tudo é energia. Energia não é boa, não é má. Depende de onde, para onde e como nós vamos manipular. Se a gente vai manipular essa energia para o bem, claro, ela vai para o bem. Somos os únicos nesse mundo de meu Deus que trabalhando com a energia do transcendental. Somos os únicos. Nossos trabalhos se reportam há 2.000 anos, há 10.000 anos, trazendo as energias daquela época distante através de uma peça teatral que são os trabalhos de Turigano, da Estrela Sublimação. Prestem atenção, é lindo o nosso trabalho. Somos os únicos que manipulamos essas energias. Inclusive, num trecho da lei que nós invocamos as forças benditas de Deus Pai Todo-Poderoso, tem um canto que é de Policena, filha de Naiades, que diz assim: somente a ciência transcendental
poderá mudar o que está reservado para esta humanidade. Pois é o nosso trabalho. Somente a ciência transcendental. Nós não somos ninguém se nós não reconhecermos todas essas energias que manipulamos. Inclusive, somos os únicos que exaltamos os grandes espíritos que antecederam Jesus e na fidalguia, na nobreza desse grande espírito Jesus de Nazaré. Ele pediu ao Pai Seta Branca que nós fizéssemos referência a esses grandiosos espíritos, aonde, nesse mundo de meu Deus, se fala em Amon-Ra, em Ramsés, e no rico Vale dos Reis, em Nefertiti. Foram os espíritos que queriam o bem, e nós falamos, invocamos e lembramos esses espíritos. Veja que nobreza é a nossa doutrina, que lembramos antes de Jesus esses espíritos que já queriam o bem. Nossa doutrina, ela é linda, ela é perfeita. Salve Deus. Então, vibração. A vibração mental é aquela que nós estamos produzindo. Quando aqui um mestre faz uma contagem, você mentaliza seu pai, sua mãe, seus filhos, aquela vibração, uma vibração mental, que, junto com a manipulação, ela flui. E aqui eu tem alguns trechos, me desculpe, mas eu me reporto muito ao que a tia fala, e que eu resolvi tirar daqui alguns trechos que a tia falava sobre vibrações. Salve Deus. Vibração. Nos planos espirituais, a hierarquia existe pela qualidade, do padrão vibratório dos espíritos, tendo como única base a virtude, qualidades morais conquistadas pelos trabalhos e pelos sofrimentos. Estando estacionadas em faixas mais baixas, aqueles que permanecem no erro pela baixa faixa vibracional, fruto de seus próprios padrões psíquico e moral. Também nós encarnados vivemos essa situação, pois atraímos e emitimos de conformidade o nosso padrão vibratório. Lembra-me uma aula da tia que estava aqui sentadinha nesse meu lugar, que eu estou agora, e numa aula alguém gritou, uma ninfa gritou, tia, ela dando a aula aqui, macumba pega. Aí todo mundo riu e virou-se. Ela virou-se para a ninfa e disse, ô minha filha, você acha? Ah não, eu não acho que pega não. Pois não pega, porque semelhante atrai semelhante. Se sua mente estiver equilibrada, nada atingirá você. Salve Deus. Vibração mental. Vibração mental é aquela que emitimos através das nossas invocações, as invocações de força, quando, por exemplo, pedimos o Pai pelos enfermos, pelos hospitais, pelos leitos de dor. Vibrações fluídicas é aquela que ocorre através da emissão do ectoplasma, quando se doutrina um espírito ou na lei de um ritual.
etc. O nosso sucesso ou fracasso vai depender única e exclusivamente do padrão vibratório que tivermos refletindo naquele momento. É de acordo com o que nós estamos emitindo. Se estamos emitindo com amor, claro que essa vibração vai chegar. Vibração negativa, tudo isso está no roteiro. É aquela que se emite pelo ódio, pela vingança, pela inveja, pelo ciúme. Claro que nós não temos essa vibração. Obsessão e possessão. A possessão, salve Deus, a possessão difere da obsessão. Pela forma como se dá o fenômeno na obsessão, o espírito se liga ao indivíduo pela afinidade vibracional. Sabe que o nosso cobrador sente o nosso cheiro? Ele vai atrás pela vibração e pelo cheiro. E quando encontra, salve Deus, vamos ter muito cuidado, porque um momento de deslize é o suficiente. E a possessão é o ser obsessor que desdobra uma parte de si mesmo e penetra na metade do corpo do paciente, e geralmente o lado esquerdo. Devido a essa forma de assédio, a possessão se dá muito entre vivos, espíritos vivos. Por isso nossa mãe, quando aqui esteve conosco, ela falava: meus filhos, vibração de gente viva é pior do que gente morta. Tenham muito cuidado para você não deixar ninguém vibrando contra você. Vai lá e faz as pazes. Salve Deus. Então, continuando a nossa aula, falamos a invocação. Me ajudem aí, porque esse lugar que eu estou aqui tem que ter muita consciência para falar. Qual é a diferença? Aqui está a pergunta. Qual é a diferença entre a invocação e a emissão? E aqui está explicado, não é? A emissão é um código hierárquico, está escrito aí, acho que vocês leram, é um código hierárquico do amanhecer para outros planos, para ser ouvido nos receptores de outras dimensões. É também a linguagem das legiões do homem que se encontra a caminho da vida eterna. Todos vocês são ricos porque receberam tudo aquilo que vocês têm direito. Um mestre dessa doutrina tem direito. Recebeu um povo que é da sua origem, recebeu uma classificação que é a sua falange do mestrado. Você recebeu o ministro, o cavaleiro, a guia missionária, eu acho que todos, se não, vão receber. E então vocês têm esse exército pronto para ajudá-los. Além disso, cada um de vocês tem uma chave própria. Não pode nem fazer duplicata. Essa chave é sua. Você vai abrir o portal de desintegração nos planos superiores. Você irá ao 5º plano universal com essa chave que você tem. Sabe qual é a chave? Eu, Jaguar, mestre tal, da falange tal, do povo tal. Salve Deus.
é uma riqueza. Ninguém tem uma chave igual a outra. Todos vocês têm. É um presente da espiritualidade. Inclusive, quando você for passar para um outro plano, você vai ouvir sua vozinha lá. Eu, Jaguar, meu Deus do céu. E uma coisa interessante que a tia sempre falava aqui para todos nós. Meus filhos, o mestre dessa doutrina, o mestre é ninfa, né? E o homem e a mulher. É reconhecido nos planos espirituais pelas suas consagrações. Interessante que tem gente que tem consagração, mas nem está aí para consagração, não vai para a sua consagração. Então é necessário que nós façamos todas as consagrações que o vale oferece para cada um. Salve Deus. Venham, se consagrem. O mestre dessa doutrina é consagrado nos planos espirituais, é reconhecido nos planos espirituais pelas suas consagrações. Portanto, aproveite tudo isso que nós temos. Salve Deus. Invocação. Obrigado, viu, Nelson? Se não fosse você. Invocação é o poder mântrico que atravessa o neutrão, puxando as forças. Quem invoca não sabe quem está invocando e que forças receberá, contudo, dos grandes iniciados. Sabem exatamente a força necessária para lhe atender o mestre naquele momento preciso. Inclusive, há uma precisão simétrica dos grandes iniciados. Por exemplo, não sei se alguém já explicou sobre o trabalho de leito magnético. É um trabalho que nós fazemos aqui e que ele tem como finalidade tecer uma rede magnética para que os espíritos caiam sobre ela. E pelas emissões de cada um, é tecido com fios. O mestre faz sua emissão, liga um fio ao outro e assim nós construímos uma rede magnética e assim levamos espíritos que não podem ser incorporados aqui para outros planos espirituais. Salve Deus. Vejam meus mestres,